Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de setembro de 2024. Feliz primavera, em homenagem à primavera. Estou aqui compartilhando com vocês a minha mais recente gravação dos meus vizinhos alados aqui do bairro, né, que nesse domingo, engraçado, especialmente, silencioso, eles estavam cantando ao longo do dia, puxa, que me fez muito bem, eu estava precisando, vocês percebem que, devem ter percebido, que eu estou tentando me recompor. Aliás, eu agradeço a paciência, a compaixão de todos vocês com os meus surtos, né? Nem volta e meia eu perco o pé, volta e meia eu fico completamente sem norte, mas devagarinho, da onde que eu tiro esse drive, de onde que eu tiro esse impulso, eu acabo voltando e cá estamos aqui novamente, né? O Radinho resistiu a mais aí, um terremoto resistiu a mais um meteoro, a mais uma mudança de placas tectônicas, a gente continua aqui com nudez, né, de coração, com a maior transparência intelectual possível, com a maior honestidade possível e imaginável, estamos aqui de volta ao som dos passarinhos. É interessante porque nesse final de semana eu aproveitei para retomar muitos dos podcasts que eu não consegui ouvir durante a viagem. Durante a viagem não sobra muito tempo para isso, né? A não ser que você tente ouvir alguma coisa no avião, mas aí eu esqueço tudo porque eu estou quase dormindo. Então, por exemplo, né, o novo livro do Yuval Harari, Nexus, eu comecei a ouvir no caminho de volta, mas eu já esqueci absolutamente tudo, então eu vou começar a ouvir acordado porque realmente não valeu. Mas retomei nesse final de semana alguns dos podcasts que eu tenho muito carinho, né? E um deles, como vocês já devem ter, e que eu já devem ter percebido, eu não sou muito sutil, é o The Rest is History. O The Rest is History é um podcast em inglês, são dois historiadores divertidíssimos, relativamente politicamente incorretos, mas que, estão preenchendo uma série de lacunas no meu conhecimento da história, no meu conhecimento de outros países e também na minha, eu acho que tem outra coisa que acho que eu gosto bastante, mesmo quando eu estou ouvindo sobre algum tema que nem é tão interessante assim, mas eu acabo aprendendo como historiadores pensam, né? Com que perguntas que são feitas, quais são os cuidados que um historiador, ou um cientista, né, ou um pesquisador tem. Isso para mim vale mais do que tudo, né? Enriquecer a minha maneira de pensar, aprofundar, ampliar um pouco o meu leque de ferramentas, isso para mim tem sido muito interessante. Mas vamos lá. Esse final de semana eu falei, deixa eu ver se eu recupero um pouco aqui a minha sanidade mental, vamos ouvir os últimos episódios do The Rest is History, e aí eu comecei a ouvir uma série de 5 episódios, já ouvi 4 e mais um pouquinho do quinto, que na verdade foi um mergulho na completa irracionalidade, no total caos e na completa bizarrice, porque era uma série, ou é uma série, sobre Eva Peron. Evita, eu não vi o filme, eu não gosto de musical, eu não gosto de muitas pessoas cantando ao mesmo tempo, eu fico meio nervoso, né? Então, Evita, eu não vi, eu evitei o Evita, mas eu sempre tive uma curiosidade profunda pelo peronismo, eu nunca entendi muito bem. E olha, eu já li livros, eu estou sempre ouvindo ali o Ariel Palacios, né? Eu estou sempre indo para Buenos Aires, eu gosto muito da cultura argentina, eu gosto muito da cidade de Buenos Aires, eu gosto muito do idioma, eu gosto muito do acento, do sotaque, eu gosto muito de tudo, não é? Mas tinha essa questão para mim inacessível do ponto de vista de compreensão desse fenômeno que é o peronismo argentino e o culto à Evita. Vale lembrar, nem lembro qual é a avenida, não sei se é Avenida de Maio ou não, ou é Corrêa, não sei, lá é 9 de Julho. Eu acho que na 9 de Julho tem um prédio cuja empena cega, né, com aquela fachada lateral, tem um rosto da Evita num tamanho colossal. E eu nunca entendi muito bem essa figura, né? E aí eu recomendo a série, vou dar o link aqui para quem quiser ouvir. Absolutamente, eu sei que absolutamente é uma palavra que eu uso com relativa frequência, depois a gente pode até, eu acho que eu vou ter até instrumentos para compartilhar com você para evitar esse termo absolutamente, mas que realmente é de uma riqueza extraordinária o trabalho desses dois historiadores para a gente tentar entender o que aconteceu na Argentina. Eu vou comentar muito rapidamente. A questão você tem a Argentina, um país
profundamente desigual no começo. Você tem gente que enriquece com a agricultura e com a pecuária, né, sobretudo porque no momento em que tem a Primeira Guerra Mundial, a Argentina tira o pé, não se envolve, e aí o que acontece, as economias do mundo inteiro estão completamente arruinadas, elas precisam importar comida e grãos da Argentina, a Argentina fica podre de rica, por isso que Buenos Aires parece Paris, não é? Mas isso vem de uma elite que nem se considera latino-americana, se considera praticamente europeia no desterro, né? É muito comum você encontrar argentinos falando, não, eu não sou latino-americano, eu sou europeu. Eu falei, desculpa, doutor, acho que eu estou vendo um oceano aqui, né? Tem um Atlântico no meio, não sei se você percebeu. Mas então você tinha uma elite, e ainda tem, né? Uma elite de raiz europeia, e você tinha uma quantidade colossal de gente, de muitos imigrantes, inclusive, europeus também, mas imigrantes pobres, né, em condições não necessariamente magníficas, não é? E a Evita, eu não sabia, mas ela nasce numa cidade no meio do nada, né? Ela não, porque para mim, a impressão que eu tenho da Argentina sempre é de uma imensa concentração populacional, cultural, etc. e tal, em torno de Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma cidade gigantesca, aí depois tem Rosário, Córdoba, mas são cidades muito menores, que eu, por exemplo, não conheci até hoje, o que é imperdoável, né? Mas a gente sempre tem essa visão portenha da história da Argentina. Não, a Evita não é portenha, a Evita vem de uma cidade, no Casa do Chapéu. Na verdade, a mãe teve um relacionamento com um cara casado, que era de outra cidade, então já é um relacionamento meio esquisito. Aí ela engravida, tem vários filhos, a Eva é um desses filhos, esse cara dá no pinote, deixa a família sozinha, eles passam um perrengue miserável. A Evita era fascinada pelo cinema, pelas radionovelas no teatro, por aquela vida de fantasia. Imagina, se você mora no O do Abapuru, né, da Argentina, realmente a única alternativa que você tem é sonhar. E ela, muito nova, com, sei lá, adolescente, ela vai para Buenos Aires sozinha. E ela vai tentar uma carreira no mundo do espetáculo, né, e vai morar em cortiços, e vai morar em lugares inomináveis, né, tem muito sempre, ainda mais quando ela se destaca, né, como a esposa de Perón e tal, vão surgir muitos boatos maledicentes sobre ela ter sido prostituta. Isso não tem evidência disso, mas como ela tentou ali sobreviver, se destacar, achar um caminho no meio dos espetáculos, digamos que isso não é exatamente uma coisa tão muito, sei lá, pudica ou puritana assim, não é? E aí ela não era tão boa em nada, ela tinha uma voz sem graça, ela tinha um sotaque interiorano, provinciano muito forte, né? Ela não era especialmente bonita, ela não era especialmente sexy, ela era chamada de magrela, não é? A flacota, alguma coisa parecida com isso, la flaca. E então, realmente, a chance dela brilhar no mundo do entretenimento como alguma vedete, alguma gostosona, é um pouco remota, né? E aí, mas ela continua tentando, faz peças de teatro com papéis absolutamente menores, né? Acaba se envolvendo com vários profissionais da área e, bom, em suma, ela acaba, por sorte, ela acaba achando um caminho dentro do rádio. A Argentina é um país gigante, né? É um país com muita gente fora, né, dos núcleos urbanos, né? E o rádio é uma maneira de você, né, de estar em contato com uma produção cultural, não é? Ainda mais que o rádio às vezes está tocando no alto-falante da praça, ou está tocando num caminhão, não necessariamente você precisa ter um rádio, né? E ela começa a se destacar em radionovelas. Vale lembrar que o Brasil também teve uma quantidade imensa de radionovelas, né? Isso influenciou a história do rádio e da televisão brasileira. Muitos dos personagens que acabaram sendo pioneiros na televisão brasileira vieram do mundo das radionovelas, né? O próprio Silvio Santos tentou ser locutor de rádio. Bom, em suma, vamos voltar para a Argentina. Radionovelas. Então, ela era a voz daquelas radionovelas que não eram, obviamente, obras-primas literárias, né? Eram melodramas, eram coisas de sofrimento, era aquela coisa mela cueca, era aquela coisa açucarada, né, em que você tem sacrifício, onde de repente as pessoas sofrem, mas no final encontram um cavaleiro branco e pronto, tudo dá certo no final. Era tudo uma coisa profundamente, vamos chamar de brega, não é? Mas ela começa a se destacar. Eu vou resumir imensamente a história aqui. O Perón, nesse momento, está começando o Perón é muito mais velho, acho que é uns 20 anos mais velho, no mínimo, né, por aí.
né? Ele está se destacando, ele é um militar, ele é um professor de história militar, apaixonado por Plutarco, pelos grandes teóricos das vitórias militares, né? Eles acabam se conhecendo, o Perón está se destacando, e aí nasce esse encontro, que é um encontro bastante improvável, né, de um cara, de um militar glamouroso, né, bastante carismático e tal, com praticamente o que a gente poderia chamar, entre aspas, da mulher errada. Mulher errada que para a sociedade argentina, a sociedade bacanuda, né, ela é la mulher, aquela mulher que está tudo errado, ela não é bonita, ela não se veste direito, ela tem um sotaque errado, ela é pobre, imagina, uma cidade super elitizada, aí de repente um dos caras que está crescendo como, sei lá, homem forte, né, ele se associa a uma pessoa incompreensivelmente, né, não pertencendo a esse universo todo, né? Mas aí o que é muito interessante, eu vou resumir bastante, porque a história é muito maluca, sobretudo depois que ela morre, eles embalsamam, ela fica um ano lá embalsamada para as pessoas adorarem como se fosse a Virgem Maria. O que acontece é que ela se encontra nesse personagem, né, e ela começa um movimento que é de raízes profundamente católicas, é como se ela fosse, o Perón fosse Deus, e ela fosse o Espírito Santo, ou se ela fosse Maria. Ela se diz a ponte entre Perón, que é a face de Deus na escuridão, e ela é a ponte com os pobres, com os descamisados, né? Ela é a mãe de todas, né? A mãe de todos os pobres. Ela começa um trabalho assistencial insano, ela vai ficar o dia inteiro, a noite inteira se consumindo no trabalho assistencial. Ela recebe pobres da cidade inteira, do país inteiro, ela dá máquinas de costura, 500 mil máquinas de costura, 500 mil pares de sapato, né? O governo do Perón, o Perón acaba conquistando o poder, claro, e ele surfa no sucesso comercial da Argentina. A Argentina, naquele momento, tem muito dinheiro. Então, ele cria políticas públicas generosas, políticas de educação generosas, políticas assistenciais generosas, mas ela é a face, ela é essa figura de adoração popular, porque é uma mulher como eles, que fala errado como eles, né, que é magra como eles, que é pequenininha como eles, né, porque você tem diferença, inclusive, de altura entre a elite e o resto da população argentina, não é? E ela incorpora esse papel de mãe, eu quero ser amada, e toda a questão do peronismo é a questão do amor. Perón ama a Argentina, Perón ama todos vocês têm que me amar, é tudo uma questão de amor, e ela vai se consumindo nesse papel, ela vai receber leprosos, vai receber sifilíticos, vai beijar gente doente. Bom, no fim ela acaba desenvolvendo um câncer uterino, ela não se trata não, eu não quero me tratar, eu não posso, eu tenho uma missão mais importante. Ela, quando vai se tratar, já é tarde demais, ela morre, depois ela é embalsamada, e aí o resto, sei lá, o resto é história. Então, veja, se eu estava tentando, sei lá, achar algum porto seguro, né, algum solo firme para, de repente, recuperar, né, a minha fé em qualquer coisa, digamos que esse não foi um bom começo, porque o que a gente vê aqui é um dos exemplos mais bizarros de demagogia misturado com uma coisa religiosa, misturado com populismo, misturado com devoção cega, né? Realmente, então, eu não sei se melhorou muito as coisas, né? Então, desculpa, a história é interessantíssima, me ajudou muito a entender, né? Me ajudou muito a entender de onde vem esse culto, de onde vem, inclusive, essa coisa que é praticamente incompreensível, porque o peronismo não é nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, né? Então quem é peronista pode ser de direita, pode ser de esquerda, tanto faz, né? Porque o Perón também, ele era uma figura cênica, é praticamente, todo esse peronismo é uma grande opereta, é como se fosse uma radionovela, tudo em cima do sentimento, tudo em cima do amor, não tem necessariamente ali, né, nada político de consistência, os discursos são sempre discursos para você chorar até morrer, não é? E aí, então, desculpa, mas é que realmente eu não saí dessa história toda um pouquinho mais lúcido, talvez não, né? E aí é muito interessante essa história eles comparam, inclusive, essa devoção a Evita, a devoção à Virgem Maria,
né? Só que essa é uma Virgem Maria que está ali presente, que ela responde às suas preces, né? Ela realmente faz diferença na sua vida, ela é que pensa nos pobres, nos descamisados, então você tem praticamente uma encarnação ali, né, da mensagem cristã. Você já não tem mais, sei lá, um Deus que por acaso não aparece faz muito tempo, né? Ele aparentemente ele responde às preces de um ou de outro, não necessariamente de todos, né? Um Deus não necessariamente muito, digamos assim, como eu hei de dizer, muito democrático, né? Muito caprichoso, né? Então, veja, eu saí disso um pouco mais confuso e eu confesso para vocês que eu adivinha com quem que eu fui conversar, né? Porque eu falei, bom, de duas uma, né? Ou de repente tá todo mundo louco e eu não, né? Ou então tá todo mundo certo, que na verdade a minha conclusão atual é essa. Na verdade, tudo que está à nossa volta é perfeitamente natural e compreensível. De repente eu que nasci com um defeito, né? De repente eu que tenho alguma deficiência cognitiva, alguma deficiência afetiva e não consigo entender. Então de repente o problema sou eu, então eu estou internalizando a culpa. Então nos últimos dias o radinho tomou um outro rumo em que eu me assumo como alguém com algum tipo de problema que realmente não pode servir de parâmetro, não pode servir de norte, não pode servir de modelo, porque simplesmente não funciona tão bem assim, né? De repente eu posso estar escolhendo deliberadamente ou até inconscientemente aquilo que confirma que é a minha singularidade, ou sei lá, essa minha peculiaridade. Então, quem sabe eu não estou trazendo para vocês, ao longo desses 8 anos, alguma verdade, alguma luz. Não, eu estou tentando, na verdade, me consolar. Mas aí, eu já estou meio assumindo. Tudo bem, está tudo bem, eu acho que até fica mais fácil a conversa, né? Aí diminui qualquer distância, não vou me colocar aqui como superior a ninguém, pelo contrário, né? Fico aqui intrigado como é que as pessoas conseguem encontrar esperança, fé e sentido em histórias que para mim não fazem sentido algum, né? Mas aí o que acontece é que hoje de manhã eu resolvi testar. Não foi ontem, na verdade, que eu comecei essa conversa, hoje eu só continuei, né? Perdão, limpando um pouco a garganta aqui, eu resolvi usar essa versão nova do ChatGPT. O ChatGPT está com um modelo novo, que na verdade, sob alguns pontos de vista, ele é menos poderoso. Ele chama O1 Preview, né? Ele não é necessariamente um gerador de imagens, ele não deve ser necessariamente feito para responder o seu e-mail. Não, na verdade ele tem uma cadeia de pensamento, ele deve ser usado para questões que requerem um raciocínio mais profundo, questões inclusive científicas, questões inclusive matemáticas. Então a chance dele realmente ter um desempenho melhor em tarefas que requerem um raciocínio melhor, mais alta. E eu estou testando e eu resolvi fazer uma pergunta que sempre ainda mais voltando lá da Escócia, de todo esse foco no iluminismo escocês, no empiricismo, né, em David Hume, em quem acredita que não, desculpa, o que existe é a realidade como ela é, a gente tem que entender a realidade, ela é desse jeito por alguma razão, né, a gente não pode esperar da realidade o que ela não pode dar, porque não adianta a gente ser idealista, porque não existe ideal nenhum, que existe a realidade, vamos ver o que dá para fazer com aquilo que a gente tem, certo? Esse é basicamente o pensamento empiricista. Não é? E aí eu perguntei para o ChatGPT, eu falei, olha, é o seguinte, pegando esses filósofos mais famosos, quais deles não fazem mais sentido nenhum hoje em dia, levando em conta os desenvolvimentos da ciência? Simples assim, né? O que eu perguntei foi quais desses filósofos estão obsoletos, ou como eu ia dizer, desacreditados pelas evidências, né? E aí a resposta foi ótima, como sempre eu vou compartilhar, vou dar o link para vocês lerem na íntegra, né? Tá ali, resposta excelente. Aí ele começa a dar, ele fala, não, é verdade mesmo, você tem muitas correntes de pensamento, muitas teorias, muitas doutrinas que não resistiram ao teste do tempo, porque afinal a ciência, que se baseia basicamente em observação, experimentação, né, ela acabou mostrando outros caminhos.
né? E aí ele vai, o ChatGPT, começa a fazer por conta própria uma lista. Olha, Aristóteles, esquece, né? 99% do que Aristóteles falou não tem cabimento nenhum, né? As teorias dele da física são completamente furadas. Você tem, aí ele vai falar de René Descartes. Olha, René Descartes, desculpa, o cara parte do pressuposto que você tem a dualidade entre corpo e espírito, que existiria uma dimensão espiritual, que você tem algum tipo de alma imaterial. Falou, desculpa, né? Não, né? A neurociência e a ciência têm mostrado como funciona a nossa cognição, como funciona a nossa consciência, e em nenhum momento tem nenhum sinal possível e imaginável de alguma coisa transcendente, né? Ele vai um por um, ele vai falar de Nietzsche com o eterno retorno de Nietzsche, dizendo que, na verdade, na natureza e no mundo as coisas têm são cíclicas. Não são, as coisas em princípio elas estão caminhando numa linha, essa linha não é... Aí ele vai falar também, obviamente, de Hegel e de Marx. Ele vai falar, olha, desculpa, a ideia de Hegel também, que a história, o que move o mundo é uma dialética numa linha de progresso constante. Falou, não, né? A gente aí tem Darwin para mostrar como funcionou a evolução da vida, como funciona a evolução das ideias, é uma mistura de acaso com contingência, né, com história. Então, esquece essa coisa do Marx. E aí o próprio, quando ele fala de Marx, ele fala, olha, essa ideia de que você tem um desenvolvimento praticamente científico da história humana e que e ela vai rumar de, sei lá, de qual forma de organização social para uma forma de organização ideal, também não se comprovou, né? Todos os experimentos comunistas foram absolutamente fracassados, né? Ele vai pegando vários, vai fazendo vários, um atrás do outro ali. Ele vai falar, acho que de Kant, ele vai falar e vai mostrar justamente que muitas das ideias que, infelizmente, né, a gente tem que lá ficar pagando pau tal, elas não têm mais cabimento. Aí eu falei, eu não estou tão sozinho. Aí eu comentei, falei, olha, puxa, que curioso, né? É engraçado porque na área de humanidades é muito comum você tratar alguns textos como se fossem um livro sagrado, como se fosse uma questão doutrinária, né, sem submetê-los à verificação empírica, sem submetê-los a uma consideração de experimentos, né? Você vai tratar aquilo como se aquilo pairasse no ar. E ele concordou comigo, eu não sei se ele também está ficando louco, não sei se ele também está tentando me enganar, ou se ele está tentando, né, não me contrariar, mas ele concordou, falou, não, você tem toda a razão, na verdade as humanidades, as ciências humanas, elas ainda têm esse apego bastante forte a alguns tipos de doutrina. Aí ele tenta explicar por quê, faz um longo texto explicando, de repente isso é uma questão de tradicionalismo, de repente isso é uma questão ideológica, ele faz todo ali destrincha, excelente a resposta, excelente, né? E aí eu fiquei muito feliz, compartilhei nas minhas redes e tal. Aí hoje de manhã eu falei, puxa, que engraçado, não é? Ele esqueceu, ele não falou de Platão. Aí eu perguntei, e o platonismo, com a ideia de que existam, sei lá, uma esfera transcendente, perfeita e eterna de formas perfeitas, né? Aí ele falou, então, não, porque, veja, né, aí ele dá uma destrinchada nessa história, não só porque não tem nenhum sinal de nenhuma esfera transcendente, o mundo se explica por si só, né, o mundo não tem nenhum mistério impenetrável, os mistérios que tem a gente está resolvendo devagarinho, né, e a gente fica feliz de cada vez de resolver mais mistérios, está ótimo, né, mas também a ideia de que existam formas perfeitas, ele coloca, olha, Darwin já está mostrando tudo que a gente considera hoje alguma coisa perfeita, que aquilo foi fruto de uma evolução gradual, né? Aquilo nunca foi uma forma, mesmo a ideia de que exista, sei lá, perfeições ou coisas absolutas, e é por isso que no começo do episódio eu falei que eu preciso parar de falar absolutamente, coisas que são absolutas, eternas, também não fazem sentido, porque isso tudo são criações da nossa mente, são abstrações que a gente cria. Elas não têm existência própria, elas estão simplesmente na nossa cachola. E aí eu fiquei felicíssimo, eu falei, bom, pelo menos eu não estou tão sozinho. Agora a questão é como que qualquer um que acredita em qualquer uma dessas teorias, que em princípio a gente deveria estar questionando, não é só uma questão de gosto, não é só uma questão de opinião, é porque elas trazem tristeza, né? Elas tornam a vida mais difícil de entender. Porque veja, lá vou eu reconhecer o meu próprio defeito. Imagine, ou pelo menos tente se colocar, né, na posição de alguém que por alguma razão qualquer, nem eu sei qual, perdeu a fé. Não tem fé nenhuma, né? O mundo não acabou, não é que o chão sumiu sob os meus pés, não é que a vida perdeu o sentido. Na verdade, a vida passou a ter mais sentido.
Porque se a gente parar para pensar, vamos imaginar uma crença qualquer, não precisa ser necessariamente a sua, pode ser uma crença zoroastrista, pode ser uma crença, qualquer uma, falei, tanto faz. Não, você pode inventar uma crença também, né, em que você tem algum tipo de que de repente o mundo inteiro se explica sei lá, pela atividade, pela existência de uma criatura absoluta, não é? E aí você olha em volta e o mundo não é exatamente um relógio suíço, o mundo não é exatamente a Disneylândia, o mundo não é exatamente a novela das 6, não é? O mundo é complicado, então, veja, então se tem alguma divindade que em princípio ama e que é justa, desculpa, que onde ela está, né? Por que cai avião, por que gente fica doente, por que crianças nascem com câncer, né? Por que gente cretina fica rica e vira o Elon Musk, desculpa, pera um instante só, então se tem alguém que em princípio é essencialmente bom e que nos ama, mais ou menos como Perón, né? Se bem que o Perón ainda fazia alguma coisa, né? Perón estava lá, a Eva Perón também estava lá, né? Dando coisas de verdade, não é? Então, pera, se tem alguma coisa lá, não sei aonde, não adianta falar lá em cima porque nenhum telescópio achou, tá bom? Ok. Mas em algum lugar tem uma criatura essencialmente boa, por que o mundo não é tão bom assim? Né? E por isso, aí, por que o mundo não é justo? Aí você vai sofrer, eu rezei tanto, não adiantou nada, né? Eu fui tão bonzinho, não adiantou nada, né? Veja, aquela pessoa notoriamente filha da puta e ganhou na loteria, não adiantou nada. Então, eu acho que pressupor essas ideias, essas doutrinas, essas narrativas, na verdade, elas tornam a vida menos compreensível, elas geram mais dor, mais incompreensão, mais, não sei, mais sofrimento, porque se você imaginar que tem alguma, sei lá o que, alguma coisa que em princípio está preocupada com você e em princípio você está dependendo dos outros, das pessoas, né? Então tem alguma coisa estranha nisso. Eu prefiro acreditar que nós dependemos uns dos outros. Ponto, né? Dependemos uns dos outros, né? Você foi, sei lá, você foi curado de um câncer porque você descobriu a tempo? Você descobriu a tempo graças a exames, não graças a uma divindade que inclusive deixou você ter câncer. Essa é a primeira questão. Aí, aliás, recentemente, quando teve esse ataque completamente super perturbador, essa coisa dos pagers e dos walkie-talkies que explodiram lá do Hezbollah, imagina, se você visse isso num filme, você ia achar que era marmelada, não é? Então, eu acho que o pessoal do Hezbollah falou, olha, graças ao Deus misericordioso, não morreram tantas pessoas assim. Aí você falou, bom, então por que morreram algumas? Né, porque elas mereciam morrer, ou porque não deu tempo, o cara estava ocupado, ninguém pagou o plano premium. Por que graças a Deus, não morreram tantos assim? Mas por que alguns morreram? Então, veja, a hora que você introduz algumas dessas narrativas, o mundo fica mais difícil de entender. Né? Fica um pouco, na verdade, acho que para mim, pelo menos, né, eu geraria revolta. E eu ia ficar revoltado o tempo todo. Né? A menos que você entre no esquema de devoção cega e vai achar que aconteça o que acontecer, são desígnios impenetráveis. Né? E aí, já que é impenetrável, por que alguém reza? Por que alguém acende uma vela? Porque se é impenetrável, se o cara é absoluto... Bom, desculpa, eu estou fazendo aqui... de novo, o problema sou eu. Tá, o problema sou eu, então quando você nasce ou se torna desprovido, né, desse impulso, né, de atribuir... sei lá, de atribuir a causa última das coisas a algum tipo de entidade que se preocupa com você, sei lá, Papai Noel ainda era uma figura simpática, se bem que Papai Noel acho que é uma coisa de criança rica, não é que vai receber presentes maravilhosos. Né? Se você for um descamisado na Argentina e você falar de Papai Noel, fala, desculpa, por que o Papai Noel deu mais presentes para o cara do que para mim? Por que eu ganhei aqui um carrinho de lata? Né? Porque eu não estou entendendo esse Papai Noel. Né? Se ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ver todas as criancinhas, então a culpa é minha? Será que eu não ganhei tanto assim porque eu não me comportei direito? Então quer dizer que os ricos então se comportam melhor do que eu não sabia? Então veja, mesmo criaturas tão aparentemente benfazejas e simpáticas quanto o Papai Noel, na verdade, vão produzir aí, a não ser que você tenha nascido no lugar certo, né, com muita sorte, vão provocar um ruído desnecessário. Né? Então o que você deveria ser grato é, puxa, meu pai, ele está te dando o melhor que ele pode dar.
são as condições que ele tem e ele cuida de mim, né? Eu tenho adultos à minha volta que estão preocupados com o meu bem-estar, né? Independente, agora se eu me comportei certo ou errado, e aliás, ok, desculpa, eu estou realmente meio pirando com essas histórias, porque agora de manhã, um pouquinho antes de vir gravar, eu comecei a assistir uma conversa no Intelligence Squared, que é outra plataforma inglesa muito boa, de debates, um cara que está lançando um livro sobre moral, a origem da moral. Se você pensar em origem da moral, talvez, sei lá, o que você pensa nos 10 mandamentos? Talvez, né? O que também é meio estranho, porque na verdade você já tinha um comportamento perfeitamente moral antes de tudo, dessa zona toda, certo? Não é que precisou o cara subir na montanha e voltar com 10 mandamentos para alguém ter algum tipo de moral. Não. Inclusive a gente que aqui no Radinho sabe, acompanhando o trabalho de etólogos, de primatólogos, né, de biólogos, de psicologia evolutiva, a gente sabe que muitos dos comportamentos que a gente, quase todos os comportamentos que a gente julga morais, eles foram se desenvolvendo em criaturas que vivem em grupo, né? Desde cães até primatas, sobretudo os primatas, né? Tem senso de justiça, senso de reciprocidade, senso de empatia, senso de compaixão, né? Tá lá, não precisou 10 mandamentos nem nada. Mas vamos lá. Então vamos imaginar que, né, vamos falar aqui de moral. Ele poderia falar talvez do Nietzsche, A Genealogia da Moral, um livro extremamente interessante. Para mim abriu a cabeça, foi uma bomba, porque ele fala, olha, moral não é uma coisa que existe no éter, né? Ou então alguém lá falou, olha, eu não gosto que você beije um homem na boca, eu não gosto que você se masturbe. Não. Moral, ela tem uma história, ela tem uma genealogia, ela veio de algum lugar. Então não é uma moral absoluta, não é uma moral escrita em pedra. Aliás, em pedra, o que é muito curioso, porque se você pegar, eu nunca entendi isso, né? Porque que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é, ame-me incondicionalmente. Eu falei, pô, obrigado, hein? Por quê? Você tem algum problema de carência afetiva, você precisa de validação, né? E o não matarás está lá em 6º lugar. Eu nunca vou entender muito bem essa ordem. Não, mas o que esse cara vai falar, e vamos pegar aqui o nome do cara, como é que é o nome dele mesmo? Eu estava assistindo agora. Ele vai falar justamente o seguinte, cadê o nome do cara aqui? Eu estava assistindo aqui, Hanno Sauer, né? Ele vai tentar explicar a moral não do ponto de vista de filósofos necessariamente, não do ponto de vista religioso, pelo amor de Deus. Ele vai tentar explicar do ponto de vista material, e não materialismo marxista, não, pelo amor de Deus. Não, ele vai explicar do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista social. Nós somos criaturas sociais, né? A gente foi desenvolvendo noções de certo e errado, né? Depois de muito tempo de já ter bastante claro o que é certo, o que é errado, né? Aí em algum momento, nos últimos, 1000 anos, 2000 anos, surgiram indivíduos que de repente resolveram escrever a respeito. Mas o Platão não inventou o certo e errado, né? Você já tinha noções, em qualquer grupo que você vai, já tem noções de certo e errado. E aí, eu estou ouvindo ainda a conversa do cara, vou dar o link para vocês, né? Mas o que é interessante, porque isso me faz lembrar de um texto que eu li assim que eu cheguei, muito bom, na New Yorker, que como é que chama? Sobre a civilização. Deixa eu olhar aqui, não vou pausar nem nada. Como é que chama? Ele me faz lembrar, inclusive, de um texto que eu li há muito tempo e de outro texto que eu li há mais tempo ainda, sinal que a minha memória ainda funciona. Eu vou achar que já... está aqui. O caso contra a civilização. Pois bem, o que o artigo está comentando aqui é uma série de livros e de estudos acadêmicos sobre o que a gente chama de civilização versus, versões anteriores. Né, muitas vezes quando você estuda na escola o progresso da humanidade, você vai tem os caçadores-coletores, depois tem a agricultura, e depois da agricultura tem as cidades, depois das cidades tem os estados, tal. E o que ele vai trazer aqui são vários trabalhos mostrando que, veja bem, né, será que a gente pode chamar isso de progresso? Né? Será que então antes as pessoas eram essencialmente brutas, violentas, eram infelizes, levavam uma vida miserável? Quando você lê lá o cara do Thomas Hobbes, eu falo, não, a vida na natureza era bruta, era uma coisa horrível, né? Todo mundo matando todo mundo, né? É lógico que o oposto disso é o Rousseau, que vai falar que tudo era um paraíso, que também está tudo errado, mas tudo bem, né? Outro que não saiu do sofá.
né? Mas o que ele vai falar, olha, não, você tem inúmeros estudos, né? Gente que de repente viveu, por exemplo, com os aborígenes do deserto de Kalahari, né? Do deserto de Kalahari que fica ali na África do Sul, mais ou menos, no norte da África do Sul, né? Tem ali um povo que ainda existe, né? Os aborígenes do Kalahari, eles ainda são mais ou menos 10 mil que ainda vivem como caçadores-coletores. Então pesquisadores já viveram com esses caras. Eu comentei com vocês que eu estou ouvindo um livro absolutamente sensacional de um cara que viveu anos com caçadores-coletores na Polinésia. O que acontece aí é que a vida desses caras, na boa, estava indo muito bem. Né, da semana inteira você vai gastar aí umas 12, 13 horas coletando alimento, então não é que você trabalha 40, 50 horas por semana, 60, 80, não sei quantas, não, você trabalha, sei lá, algumas horas por dia, porque você está vivendo numa natureza que é generosa, uma natureza que é abundante, não é? Você vai passar um número mais ou menos equivalente de horas preparando a comida, fazendo tarefas domésticas, cuidando da cabana, sei lá o que for, né? Tarefinhas e tal. Mas de resto, cara, você está na boa, minha vida é tranquila. Você tem aquela certeza que no dia seguinte você vai encontrar comida, você sabe onde encontrar, você conhece as estações, você conhece as fontes de água, né? A natureza provê. A natureza provê, não é aquela olhar os lírios do campo, não, pelo amor de Deus, a natureza provê, e esses caras estão vivendo num esquema bastante bom, equilibrado, que funcionou durante muito tempo, e nessas sociedades tem sim noções de empatia, de justiça, né, de colaboração, de compaixão, de tudo, e aí isso me fez lembrar de um texto que eu li há muitíssimo tempo, com Luiz Fugante na Escola Nômade. Eu vou dar um link aqui para a Escola Nômade de novo, para mim foi muito importante, foi aí que eu conheci Hume, foi aí que eu conheci Nietzsche, foi aí que eu conheci Spinoza, né? Acho que foi aí que de repente a minha fé subiu no telhado. Pois bem, então era um livro que chamava Sociedades contra o Estado, né? Demonstrando que, nesse caso acho que ele está falando de povos originais brasileiros, né, que da América do Sul, que na verdade não é que os caras eram inferiores e eles não conseguiam se estruturar direito. Não, essas sociedades desenvolveram mecanismos para evitar o Estado, para evitar a concentração de poder, mecanismos sistemáticos, bastante duros, para evitar que alguém suba, né, nas tamancas, ou que alguém tenha um surto de híbris, né, de delírios egocêntricos. Não, eles simplesmente, não é que eles não conseguem, não, na verdade eles conseguem evitar a formação da hierarquia, eles conseguem evitar a formação da concentração de poder, eles conseguem evitar a formação da desigualdade, como desenvolvendo uma moral própria. Então, ele, nesse artigo aqui do New Yorker, que eu vou dar o link para você, sempre dou, está sempre na descrição do episódio, ele vai mostrar que em Caçadores-Coletores, se você pega uma fruta, se você pega um vegetal, você pode comer à vontade, tanto faz, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de regra. Mas quando você mata um animal, né, quando você caça, caça tem suas próprias regras. E isso, olha que engraçado, porque isso não é só nesse lugar na África, isso também é comum em outras sociedades caçadores-coletores. O caçador não deve comer a própria caça. Isso é ruim, isso é pecado, isso é no-go, isso vai tirar a sorte dele. Ele tem que trazer para compartilhar. Se ele não compartilhar a carne dele, ele cai em desgraça, ele é banido. Veja, ele tem que compartilhar o que ele trouxe. Ele não pode comer a própria carne. Se ele quiser comer carne, ele vai ter que comer a carne que algum outro caçou. Então ele vai ter que ajudar os outros a caçarem, né? E além do mais, nessas tribos africanas do Kalahari, quando o cara traz aquela carne maravilhosa, todo mundo é obrigado a xingar a carne. Xingar, pô, mas que porcaria, mas que droga. Você fala, mas o que é isso? É ingratidão? Né? Algum tipo de passivo-agressivo? Que coisa esquisita é essa? Não, é justamente para evitar que o caçador se sinta um abençoado, né? Aliás, de novo, eu nunca vou entender, perdão, o defeito é meu, a noção de bênção, porque se você tem uma divindade em que todos são filhos, por que alguns ganham bênção e outros não? Né, o que me leva a concluir que, na verdade, são religiões profundamente individualistas, porque o que você está querendo, na verdade, é a sua própria salvação e dane-se os outros, mas tudo bem, isso, desculpa, foi um pequeno parêntese, né? Você reza sempre em benefício pessoal, mas voltando, ou então de um ou outro indivíduo, né? Muito curioso isso, mas voltando, essas sociedades caçadoras-coletoras, elas tinham mecanismos morais para evitar o quê?
o crescimento de hierarquia, o crescimento, então, são equalitárias, e não estou propondo aqui o comunismo, não é nada disso, só estou demonstrando que existem morais diferentes que, de repente, mesmo o que a gente chama de progresso, quando as pessoas, sei lá, algumas civilizações começam a se assentar, começam a apostar na agricultura, isso não é necessariamente um progresso, porque a agricultura dá um trabalho louco, você tem uma incerteza maluca, porque se aquela safra quebrar, você morreu, né? E aí talvez você, por isso, fique rezando o tempo inteiro para, pelo amor de Deus, a safra não quebrar, né? Você tem que fazer um monte de sacrifícios, oferendas, porque, pelo amor de Deus, se de repente tiver uma seca, a casa caiu, né? Um caçador-coletor, não, ele é nômade, se não tiver bom, ele vai para outro lugar, não precisa ficar, né, acendendo vela para ninguém. Não é? Então a qualidade de vida diminui, as pessoas passam a ter uma dieta mais pobre, elas vão ficar mais doentes, elas vão se encher de filhos, vão viver em acampamentos que não são salubres, né, que tem um monte de doenças, elas estão convivendo com animais, vão pegar um monte de doenças. Então, veja, vários pensadores, o Jared Diamond é um deles, vai dizer que a pior decisão da humanidade foi ter abandonado o estilo caçador-coletor. Né? A hora que a gente se torna sedentário, né, aí a gente começa o quê? Não só, primeiro, fica mais doente, começa a depender de uma coisa só, você começa, inclusive, a criar estruturas de acumulação, né? E é interessante porque esse é um outro pensamento curioso, porque, na verdade, a civilização só surge quando a gente começa a plantar cereais. Por quê? Porque cereal você acumula, você estoca. Você não estoca banana, né? Você não estoca carne, sem refrigerador não tem como fazer. Né? Você não estoca maçãs, né? Não tem como você sentar em cima de uma pilha de maçãs e falar, eu sou o cara mais rico do mundo. Eu falo, eu acho melhor você começar a comer, porque não vai durar nada. Grãos você estoca. Grãos, um fiscal pode chegar antes, ver o tamanho da sua plantação, ele fala, bom, sua plantação é essa, a safra vai ser essa, então daqui a 2 meses eu volto para coletar impostos. Né? Então todo mundo dos impostos, da acumulação, da contabilidade, né? Veja que a escrita nasce inicialmente como contabilidade, né? Para registrar quem deve o quê, quem está produzindo o quê, é na verdade um mecanismo de controle. Né? Veja até que ponto isso é necessariamente um progresso. Eu achei essa história magnífica, isso me faz lembrar também de um outro artigo, mas esse que eu vou deixar para amanhã, que era uma história parecida sobre, acho que tribos na Polinésia que resolvem as coisas de uma maneira um pouco mais direta, mas isso deixa para amanhã. Mas para mim, da minha cabeça que eu estou tentando colocar em ordem de novo, né, eu estou tentando justamente, o que eu estou tentando? Essa é uma boa pergunta. Né? Essa é uma boa pergunta. Será que eu estou de novo aqui tentando desestruturar, né, a crença de quem está muito feliz acreditando no que acredita, de quem está vendo sentido nas coisas, seja lá como for, né? Ou será que eu estou tentando aqui me colocar numa posição de, espero que não. Na verdade, eu estou tentando, eu aqui, lidar com isso melhor, tentando inclusive compreender melhor o próximo, sobretudo o próximo que é muito diferente de mim, sobretudo o próximo que de repente, sei lá, ele para em pé em cima de coisas que eu não conseguiria parar em pé, né? E a questão é, para mim, sempre, né, até que ponto isso, algumas crenças, algumas práticas, né, elas levam ao que necessariamente, né? Eu tendo a acreditar que a gente faz muito tempo, desde que a gente inventou esse Deus pessoal, individual, e com a salvação da alma individual, é tudo individual, não é? A gente está num caminho cada vez menos social, né? Num caminho cada vez mais imaginário, cada vez mais fantasioso, né? E é interessante, porque já que eu estou falando aqui da genealogia da moral, eu vou dar o link para vocês aqui para uma live que eu fiz no final de semana, sobre uma coisa parecida, né? Eu estava comentando que durante a viagem, né, você está andando na rua e de repente você vê uma multidão com o braço esticado assim, com o celular na mão, na ponta da mão, assim, como se... O que ela está fazendo? Né? Na verdade, ela está ali com o celular esticado, vendo o que ela vai fotografar. Não é nem fotografar para ela está fotografando, na verdade, para os outros. Então, o que está ali na ponta da mão dela não é uma câmera, é o olho do outro, é o olho do próximo, porque de uma hora para outra, o que é certo, o que é correto, o que é moral, o que é desejável, o que é felicidade, é você ganhar likes, né? É você criar uma fantasia, uma imagem pública de sucesso, isso passa a ser o seu critério de felicidade, não
a sua presença física, não quem está à sua volta. Não, essa questão completamente imaginária, completamente fantasiosa, não é? Um delírio, um sonho onírico. Não é? Mas de onde vem essa nova moral? Enquanto a obra aqui ao lado está imoralmente fazendo barulho enquanto a gente conversa. Não é? De onde vem essa nova moral? Vem de alguma placa de pedra, vem de algum profeta que desidratado, que tomou sol demais. Não, ela vem de plataformas que não são nacionais, plataformas que são anacionais, não é nem multinacionais, elas são anacionais, elas pairam em algum outro lugar, né, que estão na mão de pouquíssimas pessoas, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o TikTok, que não sei na mão de quem que está, deve ser Satanás, mas pois bem, então você tem plataformas hoje que são anacionais, que estão reinventando aquilo que é certo, o que é errado, né, o que é aquilo que é o que é pecado, o que não é, né, e na verdade quem ganha com isso, obviamente, são só eles, óbvio, e nós todos mergulhamos numa vida completamente imaginária, numa vida completamente sem autonomia, porque se muda o algoritmo, se muda o critério de like, ou se muda o que você tem que fazer, agora é um show, agora você tem que dançar, né? Então, para mim essas coisas estão conectadas, e a questão para mim continua sendo como é que você resgata, né, valores, comportamentos, organizações possíveis que sejam mais dignas, que promovam um pouco mais de felicidade real, né, que não levem o planeta para o buraco, né, em que você não, sei lá, você não acha que de repente você, né, ficou um CEO de sucesso machista e misógino por alguma bênção divina ou por algum direito divino de nascença, não é? Não, a questão é, será que é possível? Né, como diria Hume, a questão não é sonhar com o que deveria ser, mas com aquilo que pode ser. A questão é, pode ser? Nós somos capazes disso? Eu não sei. Bom, mas pelo menos vocês têm a garantia que esse episódio foi gravado por mim, aqui de pé, né, sem nenhum tipo de nada, sem nenhum tipo de pós-produção, efeito, truque, não tem truque nenhum, eu poderia ter feito isso ao vivo. E eu estou dizendo isso porque hoje saiu uma notícia que o Google resolveu mostrar a sua grande criatividade, uma ferramenta que permite que você produza podcasts super bons, super convincentes, do nada. Do nada, né? Você não precisa escrever o texto porque o robô escreve, você não precisa falar porque o robô fala, você não precisa finalizar porque o robô finaliza. Então, estamos aqui, se o radinho um dia acabar, ou é porque eu morri, né? Ou então porque, de repente, as pessoas vão preferir, né, algum tipo de podcast que tenha sido criado sem absolutamente intervenção humana nenhuma. Então, pelo menos, vocês têm a garantia de que esse é um radinho dos últimos dias. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela paciência, pela compreensão, pelo divã. Espero não estar aqui alienando vocês ou estar, de alguma maneira, causando desconforto maior, mas eu, pelo menos, estou sendo... Não vou falar absolutamente sincero, porque esquece, absoluto não existe, mas eu estou sendo sinceríssimo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço e até amanhã.